Você já ouviu expressões como esse mundo está indo para o inferno mesmo e a gente deve deixar isso para lá, o importante é salvar o máximo de almas a nosso alcance, que crente não deve se envolver com política, que crente se corrompe se estiver lá, que questões de ação social é coisa para governo. Pois é, esses são pensamentos que estão muito infundidos e popularizados no nosso meio, mas que não tem uma base bíblica para ele. A Bíblia nunca falou que o crente deve ser omisso quanto às questões ao redor, quanto às questões do mundo. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e viu que tudo era muito bom. Deus criou o mundo e colocou os seus mandamentos, e um dos mandamentos é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fala muito da questão do servir uns aos outros. É interessante que nos Salmos você percebe que consciência social é também uma questão espiritual. Davi, ele falou sobre a corrupção do seu tempo e, indignado, ele fez um salmo, que é o Salmo 58, que diz assim: acaso falais vós deveras, ó congregação da justiça, ó congregação da justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam correndo desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais, os filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem suas flechas, fiquem essas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os seus pés do sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Amado, a consciência social é uma questão também, é um ato espiritual. A Bíblia nos colocou no Brasil, e somos a Igreja do Brasil, para nós orarmos pelo nosso país. O nosso país passa por momentos difíceis e a Igreja não pode fazer vista grossa a isso. É um ato cristão a gente olhar para o que está acontecendo com o país, combater a corrupção do país, como Davi coloca aqui. E ele mostra nessa oração como o cristão deve proceder. Primeira coisa, consciência social implica em clamar por justiça social. Ele fala aqui da justiça de juízes corruptos, com a linguagem figurada, metafórica, sobre juízes que não julgam retamente, que aceitavam suborno e corrupção para julgar a causa do pobre de forma injusta. E ele está combatendo isso e clamando por justiça, repreendendo esse pessoal. Então é nossa função como Igreja do Senhor também sermos profetas e dizer o que está errado em nosso país e clamar ao Senhor para que a justiça se estabeleça. É pedir a Deus que defenda a causa dos pobres e dos justos. Justos aqui tem a ver com aqueles que sofrem, que não tem ninguém por eles. Quantas pessoas têm sofrido por causa da corrupção, por causa do desvio de verbas em nosso país, pessoas que passam e padecem ansiedade, que sofrem com a educação. A igreja não pode fechar os olhos em oração e não abrir para essas questões, não pode levantar os braços para adorar o Senhor e cruzar os braços quando vê pessoas sofrendo. A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo, e isso faz parte desse amor. Não que a igreja vai resolver os problemas do Brasil, mas a igreja é uma agência do reino de Deus aqui, para profetizar que há um Deus no céu que vai julgar com justiça. E é interessante que ele começa a dizer, ele repreende a corrupção. Não se pode em nenhum momento negociar a corrupção. Não se pode compactuar com a corrupção. Desde o início que Davi combatia isso, a Bíblia combate isso. E como igreja nós devemos combater isso. Nunca aceitar a corrupção como algo normal, como algo apenas político, mas como um mal que tem que ser extirpado, como um pecado que será condenado e que Deus condena. E finalmente Davi, ele termina o salmo pedindo que a justiça de Deus se manifeste em toda a terra. Ele fala que o Senhor é o juiz de toda a terra.
pede para que Deus se manifeste de forma tal que as pessoas que duvidavam digam: realmente há uma recompensa para o justo, realmente há um Deus que julga a todos na terra. Que essa seja a nossa oração. Que a nossa oração seja como aquela oração do Pai Nosso que diz: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus está em missão. Ele quer que a gente participe dessa missão como seus parceiros, como a igreja do Senhor. Ele quer restaurar o ser humano, mas não somente isso, mas toda a criação. Ele quer estabelecer o seu reino na terra, como é estabelecido no céu. Faça parte desse projeto, dessa missão de Deus. Que Deus abençoe você nesse dia.